Olá, meus queridos. Estamos aqui mais uma vez na graça do Senhor para poder trabalhar mais um tema e hoje um tema um pouco mais polêmico ou controverso, poderia dizer, que é se o Papa representa de fato a Cristo. E controverso não somente no sentido do debate entre protestantes e católicos, né? Mas também dentro da própria história da Igreja Católica foi um tema um pouco controverso. E talvez eu vou dedicar os minutos finais desse vídeo para poder falar um pouco mais sobre isso. Ao longo do vídeo também a gente vai perceber como isso fica claro. É bem conhecido hoje o termo, ou a doutrina que diz que o Papa é o vigário de Cristo na Terra. A palavra vigário significa representante. Mas quando que começa quando que esse título começa a ser atribuído ao Papa? Nós conhecemos o argumento católico de que o Papa ele é sucessor do apóstolo Pedro. E aí eles vão desenvolver uma série de argumentações e de algumas citações que vão fundamentar ou embasar essa doutrina. Mas no Papa Inocêncio III, por volta do século XII ali, nós vamos ter essa atribuição de vigário de Cristo. Então vai ser com esse Papa, Inocêncio III, no século XII, ele vai ser o primeiro Papa, considerado um dos maiores papas, o Papa Inocêncio III, né? Ele vai atribuir esse título de representante de Cristo. Então, na figura deste Papa, o papado ele não fica somente como aquele representante ou sucessor de Pedro, mas também como representante do próprio Senhor. Esse Papa ele foi muito bem sucedido dentro da sua missão, dentro, né, de estabelecer a cristandade ali durante o seu papado, e inclusive por isso ele tem esse título de um dos melhores papas, ou talvez o melhor, de acordo com alguns autores aí, mas ele tem essa visão bem, ele é bem quisto pelo meio católico. E nós vamos aqui pensar se isso de fato é uma atribuição que deveria ser dada ao Papa ou não. Então, já vemos que não é uma doutrina dos primeiros séculos, como muitos podem atribuir que de fato existia já o papado nos primeiros séculos, e tem diversas citações sobre isso. Será que esse papado ele se desenvolve da mesma forma como Inocêncio coloca? Como se fosse um líder supremo e representante de Cristo universal sobre a igreja, como cabeça da igreja visível? Será que o Papa nos primeiros séculos ele tinha todos esses títulos como posteriormente vai ter? Eu acho pouco improvável sobre isso. O Papa, será que Cristo, Jesus, o nosso Senhor, ele instituiu uma pessoa, um homem, como um líder supremo e universal de toda a igreja? E aqui os católicos eles vão trazer algumas argumentações e objeções que são interessantes ser trabalhadas. A primeira delas é o texto de Mateus 16, onde Cristo, então, em contato com seus discípulos, e especialmente com Pedro ali, ele diz que Pedro, ele fala, né, depois de Pedro responder que Jesus ele pergunta, e vocês, quem dizem que eu sou? Aí Pedro diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí Jesus ele fala, bem-aventurado és tu, Simão, porque foste revelado, não foi revelado nem por carne nem sangue, mas pelo próprio Deus. E aí ele fala, eu digo que tu és Pedro, e sobre esta rocha eu edificarei a minha igreja. E Cristo ainda diz que entregaria para Pedro as chaves do reino do céu. E tudo que fosse ligado na terra seria ligado no céu, tudo que fosse ligado no céu seria ligado na terra. Por meio dessa autoridade que então Cristo supostamente está dando a Pedro, segundo a argumentação católica. Nós temos aqui esses dois argumentos católicos, de Pedro como a pedra da igreja, de Pedro com as chaves do reino do céu, e nós temos também um argumento católico de que todo reino unido precisa de um líder que vai coordenar toda essa unidade, essa cristandade, que vai liderar de forma sábia todo esse povo. E vamos entrar então nas respostas a essas argumentações ou objeções. Primeiro, nós vamos falar do texto citado de Mateus 16, onde Cristo ele vai atribuir, né, a frase de que tu és Pedro e sobre essa rocha edificarei a minha igreja. E aqui nós temos pelo menos três possíveis interpretações. Cristo ele pode estar falando que esta rocha que a igreja vai ser fundamentada é de fato o apóstolo Pedro, a pessoa do apóstolo Pedro. É uma interpretação possível e que
Nos primeiros séculos tem alguns pais que vão defender isso. Nós temos também a interpretação de que essa confissão de Pedro de tu és o Cristo, filho do Deus vivo, essa seria a rocha sobre a qual a igreja seria edificada. E nós temos ainda uma terceira interpretação de que Cristo é a própria rocha o qual a igreja vai ser edificada. E essa terceira interpretação, no meio protestante, talvez seja uma das mais plausíveis. Por quê? Já que, utilizando-se a regra da analogia da fé, nós vemos a Bíblia outras vezes citar Cristo Jesus como a pedra angular da igreja, a pedra sobre qual nós estamos, sobre qual foi colocada como fundamento, né, de onde nós estamos hoje como cristãos. Visto que a Bíblia já atribui esse título a Cristo, será que nesse texto específico de Mateus 16, Cristo estaria falando da pessoa de Pedro única e exclusivamente? Bom, nós também percebemos que a autoridade apostólica não é dada somente a Pedro, mas a todos os outros apóstolos. Então, no livro de Atos ali, nós vemos os outros apóstolos também se organizando e durante a história nós vemos como cada um agiu, para onde cada um foi, como cada um, respectivamente, teve o final da sua vida. E nós percebemos que essa autoridade apostólica de sinais, de prodígios e de estabelecer a doutrina verdadeira não era algo que pertencia somente a Pedro, mas era algo que foi estendido a todos os apóstolos. Então, em João, no final do Evangelho de João, por exemplo, nós vemos Cristo soprando o Espírito sobre os apóstolos e ali derramando poder sobre eles. No início do livro de Atos dos Apóstolos também, né, o livro escrito por Lucas, nós percebemos Cristo revestindo todos os apóstolos de poder, ali colocando também Judas como aquele que cumpriu a profecia do filho da perdição e levantando Matias como o seu substituto para a cadeira apostólica. E no desenvolver de Atos também nós vemos o aparecimento de Paulo, que vai ser ali também um dos apóstolos, especialmente aquele que vai romper as barreiras dos judeus e alcançar os gentios com a pregação do evangelho. Mas enfim, tudo isso aqui, todo esse contexto bíblico nos mostra que não tinha uma primazia de Pedro sobre todos os outros, mas que a autoridade dada por Cristo, ela se estendeu a todos os apóstolos. Tem um caso muito icônico também, que é do primeiro concílio de Jerusalém, descrito no livro de Atos, quando Paulo ele contende com alguns judeus que se converteram ao cristianismo acerca da circuncisão. Porque esses judeus acreditavam que todos aqueles que se convertessem deveriam também se circuncidar-se. E Paulo dizia que não, que a circuncisão era de coração, através do Espírito Santo. Por causa desse dilema entre Paulo e esses outros homens, eles foram para Jerusalém ter auxílio dos apóstolos, do colégio apostólico, porque, afinal, a igreja ela foi fundamentada na doutrina dos apóstolos, eles cresciam na doutrina apostólica. Então, chegando ali na igreja, nós temos sim o referencial de Pedro, que vai dar uma resposta, mas nós vemos que a palavra final fica com um homem que nem pertencia ao corpo apostólico, que é Tiago, irmão de Cristo. Então, Tiago, ele aparece como uma figura proeminente na igreja ali de Jerusalém. E isso é um fato bastante curioso, porque Cristo, enquanto encarnado e andando pela terra, diz que o profeta não tem honra nessa casa no contexto de que os seus irmãos ele não aceitavam ele de fato como Messias enviado. E aí já em Atos, pós-morte e ressurreição de Cristo, nós vemos Tiago, irmão do Senhor, com uma proeminência na igreja, à frente ali como um pastor mesmo, e também como autor de uma das cartas universais, né, que é a carta de Tiago, uma carta breve, mas importantíssima para a nossa fé cristã. Uma carta polêmica, né, por ele citar alguns livros hoje conhecidos como apócrifos, mas por trazer ensinamentos semelhantes à carta de 2 Pedro, por exemplo. Então, nós temos a carta de Tiago como muito importante e vemos
a liderança de Tiago nessa igreja primitiva, principalmente nesse concílio de Jerusalém, onde ele estabelece ali a palavra final do concílio. E, enfim, nós aqui trabalhamos justamente nessa resposta de que Cristo, de fato, em diálogo com Paulo, estabelece e profere essas palavras, né? Tu és Pedro e sobre essa rocha eu edificarei minha igreja. Mas a pergunta é, será que de fato ele está falando da pessoa de Pedro como aquele que vai ser exclusivamente o fundamento de toda a igreja? O restante da revelação bíblica parece não concordar com essa interpretação, visto que a doutrina que é colocada como a doutrina que a igreja cresce não é a doutrina de Pedro, mas a doutrina dos apóstolos. Então não dá exclusividade a um deles em específico. A segunda questão é sobre as chaves do reino do céu. Então Cristo ele continua nesse texto de Mateus 16 e diz: eu te darei as chaves do reino dos céus. Essa é uma segunda argumentação católica da primazia de Pedro. E assim que seria a primazia do papado também, né, que seriam sucessores de Pedro. Mas nós observamos também que as chaves do reino dos céus não é dada somente a Pedro, nesse contexto de Mateus 16. Capítulos adiante, lá em Mateus 18, Cristo ele entrega essa chave para a igreja. Então ali nós temos o contexto de disciplina eclesiástica, né, que ele diz que onde estiverem 2 ou 3 em meu nome, ali eu me farei presente. Nesse mesmo texto ele diz que dá a chave, dá essa autoridade, né, as chaves, para a igreja também, no sentido de disciplina eclesiástica. Então vemos que essa chave, né, essa figura não é colocada somente para Pedro, mas a igreja tem exatamente a mesma autoridade. Então será que de fato esse texto está falando de Pedro? Não necessariamente. Hoje é bem colocado que o catecismo católico ele não vai admitir somente a interpretação de que a pedra é Pedro, mas ele vai admitir as 3 interpretações. Mas como a doutrina, né, do papado ela está bem estabelecida no Papa como sucessor de Pedro, e por isso ele é o líder universal supremo, representante não só de Pedro como de Cristo, nós vamos perceber que para desenvolver essa doutrina eles vão usar bastante esse argumento de que Pedro é a rocha, e a Bíblia não parece apoiar essa primazia de Pedro como verdadeiramente o Papa. Nós percebemos também na revelação bíblica que a igreja é colocada como o corpo de Cristo e Cristo é o cabeça da sua igreja. Então isso está bem colocado pelo apóstolo Paulo na carta aos Efésios. Cristo é o cabeça da sua igreja. Cristo em nenhum momento institui algum homem ou mesmo um dos apóstolos como o cabeça da igreja ou como aquele que vai ser o cabeça visível. Não. Cristo ele se coloca unicamente nesse lugar. A Bíblia mostra que Cristo é o cabeça da igreja. Cristo ele não está ausente, irmãos, ao ponto de que ele precise de um representante hoje para que a igreja então possa ter uma direção ou manter a sua unidade. Não, Cristo ele está presente agora, reinando sobre a sua igreja, através do seu Santo Espírito. Então Cristo é o cabeça e nós somos o seu corpo. E é muito interessante essa afirmação de Paulo, porque Paulo ele poderia destacar aqui a superioridade apostólica de ser representante desse cabeça e tudo, e poderia ali destacar uma série de fatores que seriam importantes para essa definição da doutrina do papado. Mas Paulo ele não faz isso, justamente porque a ideia é a primazia de Cristo Jesus sobre a sua igreja. Cristo ele é soberano, Cristo ele age ativamente hoje na sua igreja, sem a necessidade de um representante visível. Então, nós temos, por exemplo, o que é dito na carta de Hebreus, aos Hebreus, no capítulo 1, no versículo 1, de que Deus ele se revelou de várias formas, mas hoje ele se revela especialmente pelo seu Filho, a quem ele constituiu todas as coisas, a quem é a expressa imagem do Deus invisível. Então, Cristo, ele revela de fato quem Deus é para nós e ele tem esse lugar de primazia, sem a necessidade de que homem algum possa ser o representante, porque ademais o próprio Cristo se fez homem, justamente
para não precisar de um homem segundo para ser esse representante do Deus invisível. Então o próprio Paulo ele vai dizer lá em 2 Timóteo também, na carta de 2 Timóteo, que só existe um mediador entre Deus e os homens. E esse é Cristo homem. Ele define ainda a humanidade de Cristo. Obviamente aqui ele não está falando do Papa, quando ele diz Cristo homem, não. Ele está falando literalmente do nosso Senhor Jesus Cristo, como o único mediador entre Deus e os homens. Essa liderança de um homem de maneira suprema e universal sobre a igreja, ela parece também não ser muito bem apoiada pela Bíblia. Onde nós percebemos, o próprio apóstolo Paulo ele vai desenvolver ali, quando ele vai falar nas cartas pastorais, né, o levantamento de um colegiado de bispos e diáconos, que esses vão ser os que governam a igreja. E nós temos também num escrito da Didaquê, um livro com ensinamento apostólico datado dos primeiros séculos ali, do primeiro século. E no último capítulo da Didaquê vai ter também essa orientação para que a igreja levante, né, um corpo, um colegiado de bispos e diáconos. Então percebemos que esse colegiado de bispos é a forma como a igreja era governada, como os apóstolos ensinaram que a igreja deveria ser governada. O próprio Concílio de Jerusalém é uma prova disso. Nós vemos ali um colegiado de líderes ali, o colégio apostólico ali sentado como aqueles que vão ser os que vão conduzir a igreja. Então aqui nós vamos trabalhar uma distinção básica. Cristo é o cabeça da igreja e a igreja tem seus respectivos líderes. Então, eu dizer que o Papa não era o líder da igreja não é negar uma liderança eclesiástica, porque a Bíblia de fato estabelece líderes para a igreja. Mas a Bíblia não estabelece um líder supremo que é o representante de Cristo, sendo assim um cabeça da igreja, como a forma correta, né, de se liderar a igreja. Não, a Bíblia não faz isso. Mas ela apresenta líderes que são submissos a Cristo, que é o único cabeça e representante de si mesmo, né? Representante do Deus invisível. Então, os líderes eles devem ser submissos a Cristo e a sua revelação especial, que são as Sagradas Escrituras. Ademais, é importante ter essa distinção para que assim não seja acusado injustamente de falar contra a liderança eclesiástica. A igreja, de fato, precisa de líderes. Sendo assim, para a gente concluir o pensamento desse vídeo aqui, eu gostaria de trazer uma breve conclusão e uma máxima para que possamos absorver o ensinamento de todo esse vídeo. Deixa eu só pegar aqui, que eu pulei um tanto de coisa que eu ia falar, mas eu não vou nem voltar não, que já deu muito tempo. A sucessão apostólica, ela não é uma sucessão de instituição ou de cadeira, mas é uma sucessão doutrinária. Então, os sucessores dos apóstolos são os líderes da igreja e não um líder supremo e universal. E essa sucessão é da doutrina ortodoxa e verdadeira. Quem é o responsável pela sucessão? O próprio Deus, através do seu Santo Espírito. Cristo é o cabeça da igreja e ninguém vai tirar esse lugar dele. Então, de fato, o Papa ele não é o representante de Cristo e ele poderia ser o representante de Pedro, sendo uma sucessão doutrinária. Como nós acreditamos hoje, como protestantes, que o papado ele não faz isso. Ele se corrompe ao longo da história. Então esse vai ser assim, o resumo de tudo que nós trabalhamos. Na doutrina do papado tem bastante controvérsias. Então, por exemplo, no início do reino de Portugal ali, nós temos como o primeiro rei de Portugal, o Dom Afonso Henrique, que foi Henriques, né? Dom Afonso Henriques. Ele foi um rei hoje, né, conhecido como Templário também, né, foi um rei templário, primeiro rei de Portugal. Ele não aceitava muito bem a supremacia do Papa na igreja, e por causa disso ele morreu excomungado da igreja. Né? Nós temos o grande cisma entre a igreja do Ocidente e do Oriente. A igreja do Oriente ela não aceitou muito bem também essa supremacia do Papa sobre todas as igrejas. E nós temos, séculos posteriores, um cisma dentro do Ocidente, que foi uma época que nós tínhamos 3 papas. A igreja tinha 3 papas, né?
porque um não concordava com a licitude do papado do outro. Então, essa é uma prova de que o papado ele é controverso até dentro de si mesmo. Como podemos atribuir isso a uma sucessão apostólica e a um cargo de representante de fato do próprio Senhor em uma doutrina tão contraditória quanto essa? Então, esse foi aqui o meu argumento, e eu posso depois trazer, né, caso vocês queiram, um vídeo contando mais sobre o desenvolvimento da doutrina do papado, ou sobre algum ponto específico que aqui foi colocado. Basta vocês comentarem, basta vocês curtirem, compartilharem esse vídeo, que nós vamos bolar algo dentro desse aspecto também. Esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Vocês que querem me acompanhar, peço para que me sigam nas outras redes sociais que vão estar na descrição desse vídeo. Muito obrigado pela sua atenção até aqui e até o próximo vídeo.